Muita gente tem receio de viajar aos países um pouco mais pobres do continente sul-americano. É natural, já que sabemos que viajar pelo Brasil já é complicado, caro e nada seguro. Imagine o que se poderia passar na Bolívia, Equador, Peru, etc. Mas a verdade é que, pelas distâncias menores e maior dependência da renda vinda do turismo, quase todos os nossos vizinhos oferecem maior segurança, infraestrutura melhor e preços bem atrativos para os viajantes. E entre eles, o Peru com certeza é o grande destaque. No vídeo de hoje você vai ver coisas que você precisa saber antes de ir ao Peru. Principalmente porque o país abriga uma das 7 maravilhas do mundo moderno, a cidade Inca de Machu Picchu, um lugar cuja visita exige um pouco de pesquisa e planejamento. Além disso, o clima desta parte do continente, encravado entre o Oceano Pacífico, a floresta amazônica e a Cordilheira dos Andes, tem peculiaridades muito diferentes das do Brasil, embora esteja localizado bem aqui ao lado. Sem falar que o nosso trânsito, por mais ruim que seja, não chega nem aos pés do peruano, que lembra mais as caóticas Nova Delhi e Jacarta do que outras capitais sul-americanas, com exceção de Bogotá, onde a coisa também não é fácil. Confira estas e outras dicas do Peru que você precisa saber antes de viajar para fazer um passeio tranquilo, bem planejado e em segurança. Temos certeza de que você vai se apaixonar pelo país. Não existe taxímetro. Pois é, não existe taxímetro nos táxis ou tuk-tuks do Peru. O preço da corrida é definido na base da negociação com o motorista mesmo, antes de entrar no carro. E é claro que, como na grande maioria dos países pobres, eles tentam explorar o turista. Por isso, é bom se informar sobre qual é o valor razoável a se pagar pela distância percorrida antes de parar ou chamar o veículo. Se puder, peça que a recepção do seu hotel faça o pedido do carro para você, assim eles já deixam o preço fechado com o motorista. Ou podem pelo menos fornecer o número ideal. Você pode ainda questionar amigos conhecidos que já tenham viajado para lá ou pesquisar em sites de viagem que tenham dicas do Peru para saber quanto realmente vale a corrida. Vale a pena, pois transporte de táxi ou tuk-tuk é algo bastante barato e útil diante do transporte público precário. Clima, quando viajar. Esta é a mais fundamental das dicas do Peru porque existe um período do ano no qual você deve evitar viajar ao país sob risco de apenas perder tempo e dinheiro. O território peruano é extenso e dotado de climas variados, mas as duas regiões que basicamente interessam ao turista e das quais vamos falar são a costa e os Andes. Perto do mar, costuma ser muito seco ao longo de todo o ano, sendo que na capital, Lima, praticamente não chove. O que existe sim e bem forte é a umidade, que provoca nevoeiros intensos. Eles são mais presentes no período de inverno, entre maio e outubro. Nesta época, as temperaturas mínimas ficam entre 8 graus Celsius e 15 graus Celsius na parte sul e entre 14 graus Celsius e 18 graus Celsius na costa mais ao norte, enquanto as máximas variam dos 15 graus Celsius aos 23 graus Celsius no sul e dos 22 graus Celsius aos 29 graus Celsius no norte. No verão, dezembro a março, os dias ficam ensolarados e os termômetros sobem. No sul, as mínimas vão de 18 graus Celsius a 22 graus Celsius e as máximas, de 24 graus Celsius a 30 graus Celsius. Já no norte, oscilam entre 20 graus Celsius e 23 graus Celsius na parte mais fresca do dia e entre 28 graus Celsius e 38 graus Celsius no auge do calor. A outra região do Peru por onde circulam muitos viajantes é a Cordilheira dos Andes, onde o clima é muito influenciado pela altura. O período mais seco do ano nesta parte do país é o do inverno, entre junho e setembro. É quando o tempo firme e os dias ficam ensolarados, com os termômetros subindo ao longo do dia e caindo à noite. Em Cusco, que está 3.400 metros acima do nível do mar e que serve como base para o clima em Machu Picchu, os termômetros variam em média dos 0 graus Celsius aos 20 graus Celsius nesta época do ano. Já durante o verão, de dezembro a março, ocorre o período de chuvas e neve nos Andes. Sim, neva no verão porque é quando a umidade sobre as montanhas, mas apenas em altitudes superiores aos 4.000 metros. E falando em umidade, é por causa dela que você deve evitar visitar esta região do país neste período do ano, porque chove muito. Mas muito mesmo, a ponto de fazer os rios transbordarem, estradas fecharem e causar deslizamentos de terra. A precipitação é mais intensa em janeiro e fevereiro, sendo que neste mês a trilha Inca para Machu Picchu fica fechada devido ao risco de deslizamentos. As temperaturas mínimas ficam pouco acima dos 6 graus Celsius e as máximas dificilmente passam dos 21 graus Celsius.
Para conciliar uma visita às cidades da costa peruana com as dos Andes, a melhor solução é procurar viajar nos meses intermediários entre as épocas de seca e chuva, que são opostas nas duas regiões, abril ou novembro. Machu Picchu exige planejamento. Ir de trem, de ônibus ou caminhando. Se for andar, escolher a meia trilha Inca, a trilha Inca completa ou a trilha Salcantay. Fazer bate-volta desde Cusco ou Ollantaytambo ou dormir em águas calientes. Subir ou não o Huayna Picchu. Quando ir, o que ver, quanto tempo ficar. As ruínas de Machu Picchu são um destino fascinante, mas que também geram um monte de dúvidas na cabeça do viajante. E para fazer a visita perfeita à cidade perdida dos Incas, é preciso um pouco de planejamento. Em primeiro lugar, escolha a época do ano ideal para fazer a visita. Uma viagem barata. Com exceção de algumas atividades ligadas a Machu Picchu, tudo que está ligado aos 4 pilares básicos para calcular o custo de uma viagem, hospedagem, alimentação, transporte e passeios, é muito barato por lá. É claro que, às vezes, é preciso sair um pouco dos centros turísticos para encontrar os preços desejados, mas nada que prejudique o quanto custa viajar para o Peru. Por isso, é possível fazer uma viagem pelo país por um valor tão baixo como $55 ao dia. Para começar, saiba que a moeda local, o Novo Sol, é mais ou menos equivalente ao real, embora ambas sejam bastante instáveis e sujeitas aos humores do mercado externo. Neste momento, por exemplo, R$1 igual a 0,95 PEN, cotação de abril de 2018. Ou seja, viajando para lá você não perde rios de dinheiro como quando converte o real para moedas fortes como o dólar ou o euro. Outro fator que pesa a favor dos viajantes é o de que o país é muito pobre e tem no turismo uma de suas principais fontes de renda. Por isso, transporte público, transporte intermunicipal, hospedagem, tours e refeições têm custos muito razoáveis por lá, desde você saiba fugir de locais superturísticos ou mega sofisticados. Já na região de Cusco e Machu Picchu, os preços sobem um pouco. Ou muito. O boleto turístico para entrar nos sítios arqueológicos pode custar até $40 dependendo do tipo escolhido. O ingresso em Machu Picchu custa $45. Para subir a montanha Huayna Picchu, são mais $14. A entrada na trilha Inca tradicional, 4 dias, é de $86, enquanto a trilha Inca curta, 2 dias, sai por $65. O pacote completo para fazer a trilha com agência não sai por menos de $400. Mas, como o resto do Peru é barato de se conhecer, os custos da viagem no total acabam se equilibrando. Confira uma relação de gastos completos aqui.